lá dentro, vai lendo. Se você estiver lendo no celular, no aplicativo, também vai marcando a tua evolução e se acostume a ler a palavra de Deus, a se informar do que a Bíblia diz. Irmãos, hoje, a nossa meditação, lá no livro do Apocalipse, ela atravessou 2 capítulos, o 21 e 22. E nós vamos falar hoje sobre a volta de Cristo, no capítulo 22, versos 12 a 17. É a última coisa da Bíblia, é o último capítulo. Se tiver com a Bíblia aí, pode chegar a última página. Né? Se não for uma Bíblia que tem referência, vocabulário, mapas no final, mas a última coisa do texto da Bíblia é o livro do Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler do 12 ao 17. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Apocalipse 22, versículos 12 até o 17. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Apocalipse 22, último capítulo do Apocalipse 22, do versículo 12 até 17. A palavra de Deus diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. E felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir, palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. E aquele que ouve isso, diga também, venha. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém. E aí, os irmãos podem sair. Irmãos, hoje o nosso tema é a volta de Cristo. E eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito da volta de Cristo no seguinte sentido. Eu já comentei a semana passada que o Apocalipse pode ser resumido da seguinte maneira: os maus serão punidos, os bons serão recompensados. As pessoas que praticam o mal serão punidas, é isso que diz o Apocalipse. E as pessoas más, as pessoas que praticam o mal, serão punidas, e as pessoas que praticam o bem serão recompensadas. É isso a essência do Apocalipse. E aí ele mostra como que é essa punição, ele mostra o lago de fogo, ele fala várias imagens, várias figuras, ele fala da cidade santa descendo, a Nova Jerusalém, mas a essência é isso. As pessoas que praticam o mal serão punidas, aquelas que praticam o bem, que se aproximam de Deus, que escolhem servir a Deus, serão recompensadas. É isso o Apocalipse. Mas aqui hoje, irmãos, o Apocalipse 22, ele fala, Jesus diz, eu cedo venho, logo eu estarei aí. E muitos dizem que Jesus falou isso e não era verdade, porque ele não veio logo. Faz 2000 anos que ele disse que viria e ele não veio. Mas aqui, irmãos, nós precisamos ter um entendimento do seguinte: Jesus volta todos os dias. Essa volta de Cristo acontece todos os dias. Acontece para aquele que morre. Então, a nossa oportunidade de servir a Deus, a nossa oportunidade de aceitar a salvação, a nossa oportunidade de fazer o bem, é
ter vida, precisamos estar vivos. E aí, irmãos, a pessoa que morreu ontem, Jesus voltou para ela. Porque agora ela morreu, ela está no estado de inconsciência, e quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar para receber a sua sentença, como diz aqui no Apocalipse. A gente sempre lê Apocalipse 20. Aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, a nossa oportunidade é agora. Nós não temos uma alma imortal que tem uma segunda chance. A Bíblia não dá espaço para nós falarmos em reencarnação, que a pessoa vai ter outra chance, vai voltar aqui na Terra e aí ela pode se consertar. A nossa chance é agora, o nosso momento é agora, e se nós morrermos sem aceitar o sacrifício de Cristo, se nós morrermos sem nos arrepender dos nossos pecados, se nós morrermos sem consertar a nossa vida, então a Bíblia diz que só resta para nós a expectativa da punição. Então, para essa pessoa que morreu nos seus pecados, sem se consertar, sem mudar o seu curso de vida para aceitar a salvação de Deus, para essa pessoa, o Apocalipse significa que ela vai receber uma punição. E aí, irmãos, a Bíblia fala desse evento da volta de Cristo, que é o momento em que Cristo vai surgir nos ares. E aí o apóstolo Paulo fala, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, primeira carta aos Coríntios, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. Então, no dia que Jesus aparecer no céu, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, os que receberam a salvação, os que creram pelo batizados, vão ressuscitar para encontrar o Senhor nos ares. E nós, que estivermos vivos, se Jesus voltar hoje, nós estamos aqui tudo vivos, nós seremos transformados e vamos encontrar o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que ressuscitaram, e aí estaremos para sempre com o Senhor, como diz a Bíblia. Essa esperança, irmão, da volta de Cristo é a esperança, e a esperança da ressurreição formam a bendita esperança, a esperança do cristão, de que a vida não se resume ao que nós estamos vivendo aqui nesse momento, mas nós teremos a oportunidade de ter a vida eterna em Cristo e de passarmos tempo com Ele. Irmãos, hoje nós temos um exemplo muito claro do que é um evento que torna totalmente irrelevante as outras coisas. Por exemplo, nós temos, nesse momento de pandemia, todo mundo de máscara. Irmão, eu pergunto para os irmãos, antes da pandemia, o irmão sairia na rua de máscara? Você não sairia na rua. Irmão, antes da pandemia, você entraria de máscara no banco? Se você chegasse de máscara na frente do banco, o segurança já te dava um tiro lá de dentro mesmo. Porque quem que chega mascarado no banco? Quem vai assaltar o banco? Irmão, se não fosse a pandemia, a gente ia perder 6 meses de aula. As crianças tudo estariam na escola. Irmão, se não fosse a pandemia, a gente teria trabalhando remoto, a gente trabalhando em casa, tentando trabalhar em casa, fazer serviços em casa. Irmão, se não fosse a pandemia, a gente entra um carrapicho no pé, você vai um pouquinho de saúde. Hoje, irmão, se você cortar com uma faca, a gente remenda ali, com um band-aid, mas não vai, você não quer ir lá para não ter risco de pegar um imenso negócio. Não, a vida da gente mudou inteira. Por quê? Porque nós estamos com medo, irmão, de um vírus, estamos com medo de uma doença, estamos com medo, irmão, de perder a nossa vida. E aí as outras coisas deixam de ser importantes. Tem que andar de máscara, dá essa máscara aí. Tem que passar o gel na mão, daí que eu passo. Tem que, porque agora não é mais relevante, as outras coisas não são mais relevantes.
deixa de ter importância se eu vou ou não vou na escola. Não, se perder esse ano, tá bom, perdeu. Bem, a gente não liga mais. Não. Se não fosse a pandemia, e aí a escola tivesse fechado em greve, a gente já ia lá reclamar. Por que vocês fazem isso? Por que meu filho vai perder o ano de escola? Agora, tudo mudou. Esse evento, irmão, que põe em risco as nossas vidas, mudou tudo. As pessoas pararam de viajar, as pessoas pararam de pegar ônibus, pararam de viajar de avião, trem, o que quer que seja. As pessoas não põem medo justificável, porque está em vírus, e evita de estar transitando, evita disso, daquilo. Só faz o essencial, vai no banco, vai na lotérica, né, vai na farmácia, mas às vezes vem na igreja, mas evita ficar saindo com medo desse evento. Então, irmãos, veio o vírus e tornou irrelevante, por exemplo, o futebol. Irmão, você já pensou se antes da pandemia alguém falasse que o campeonato brasileiro está suspenso? Tinha revolução nesse país. Teve que derrubar o governante aí. E o meu futebol. Agora acabou o futebol. Ninguém liga mais pro futebol. Está voltando aos poucos aí. Ninguém liga mais. Eu prefiro ficar vivo com saúde do que mexer com bola. Acabou o futebol. Acabou o barzinho. Acabou, irmão. Fecha tudo, fecha o shopping. Não, acabou o shopping. Você já pensou sem a pandemia, se falasse vai fechar o shopping? O que é isso? Tinha a revolução, guerra civil aí. Como é que fica sem o shopping? Agora fechou tudo. Fechou o barzinho, fechou o happy hour, fechou o 0 grau. Fiquei sabendo até. Fechou o 0 grau, fechou a rede de pão de queijo lá da loja. Uma coisa impressionante, a loja é enorme, muitos funcionários, emprego, despesa, irmão. Por que isso? Porque, irmão, chegou o vírus e nós estamos, então, deixando todo o resto em segundo plano. Perde-se os empregos, perde o ano escolar, perde a diversão, deixa de ver a bola. Tudo ficou em segundo plano, porque eu preciso preservar minha vida e eu preciso me resguardar. Interessante, irmão. E aí eu pergunto, irmão, nós temos a oportunidade de ter a vida eterna. Nós temos a oportunidade de viver para sempre. Nós temos a oportunidade de viver um corpo glorioso. Nós temos a oportunidade de nunca mais ter sede, nunca mais ter fome. A Bíblia fala aqui mesmo no Apocalipse que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, que não vai ter mais doença, que as folhas das árvores servirão de remédio, que nós vamos ter acesso ao fruto da árvore da vida para nunca mais morrer. Com medo do vírus, a gente põe máscara, não sai de casa, mas para ganhar a vida eterna, se alguém disser para nós, olha, você não pode cobiçar. Para ganhar a vida eterna, você tem que ler a Bíblia. Ah, não. Tem que ler. Aí o jovem rico chegou a Jesus e falou, mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Jesus falou, guarde os mandamentos. Só que aí, irmão, vem o guarda dos mandamentos e a pessoa fala, eu tenho que abandonar o meu santinho. Eu gosto tanto do santo santinho. Mas é para ganhar a vida eterna, olha, para ficar vivo nessa vida com tristeza, com dor, com doença, com fome, com crime, com tudo que tem de ruim nessa vida, com toda a dificuldade que tem, para ganhar essa vida, a gente põe máscara, deixa de se divertir, não sai de casa, restringe toda a nossa liberdade, a nossa diversão, a nossa democracia. Mas para ganhar a vida eterna, tem que guardar os mandamentos.
Tem que abandonar alguém? Eu gosto tanto do meu santinho. Eu tenho que não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Eu tenho que honrar pai e mãe. É muito difícil, hein? Tem que honrar pai e mãe mesmo. Eu acho que eu estou preferindo deixar essa vida para lá. Irmãos, essa pandemia mostra que um evento, irmão, pode tornar todas as outras coisas relevantes. Irmão, eu quero te perguntar o seguinte: Jesus aparece nas nuvens do céu, como está retratado nessa imagem. Jesus aparece lá, todas as televisões filmando, passa em todos os canais, e olha Jesus descendo do céu, os mortos saindo da sepultura, e você falando assim: rapaz, eu preciso ver se eu vou receber meu pagamento esse mês. Vai deixar, irmão, fazer sentido. Irmão, Jesus está descendo na nuvem do céu, e você fala: rapaz, eu não comprei um carro novo. Rapaz, Jesus está descendo na nuvem do céu, e eu, o quê? O que vai ser mais importante? O que vai ter relevância a hora que Jesus abrir os céus e começar a descer com milhares de anjos? O que você vai... O que vai ser importante? Entende? Aí tem uma pergunta difícil, irmão, uma pergunta difícil de responder. A Bíblia diz que Deus nos tem dado tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E eu tenho medo, irmão, de uma pergunta difícil de responder quando Jesus aparecer no céu. E você disser: Senhor, não deu tempo de eu me arrepender, de eu mudar minha vida, de eu largar os maus hábitos. Imagina Jesus descendo do céu e você falando: rapaz, será que vai ter esse carro agora? O que vai ter importância, irmão? O que vai ser importante? Entende? É um evento que vai mudar a história da humanidade, vai ficar tudo diferente. A Bíblia fala que vai despoluir os rios, a Bíblia fala que é uma coisa bem impressionante essa profecia, né? Fala que vai limpar os rios, porque não tinha nada que pudesse sujar um rio naquele tempo. Mas fala que vai limpar, que o mar salgado vai deixar de ser salgado. Fala que as fontes vão do mar, lá em Israel, o Mar Morto vai virar águas doces. Irmão, vai mudar tudo, vai mudar a capital do mundo, vai ser Jerusalém. Nós vamos ter gente que não morre, nós vamos ter gente que come do fruto da árvore da vida, não morre mais. Nós vamos ter uma mudança em todo mundo. E aí, irmão, o que vai ser importante? Você vai lembrar se você não comprou o carro, se você, o que você fez, o que você não fez. E, irmãos, eu tenho medo da pergunta. Quando Jesus surgir lá no céu, e você falar: Senhor, não deu tempo de eu mudar tal coisa. E ele fizer a pergunta mais difícil que tem, que é: por quê? Você fala: olha, Deus, eu não sabe o que é? Tem conta de largar aquele negócio que eu viciante aqui, olha, não tinha jeito de eu parar de fazer tal coisa. Tinha, mas aí Jesus perguntou: por quê? Essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem. Você pensa, toda vez que você pega uma pessoa, ela diz: olha, eu hoje aconteceu uma situação aqui, eu cheguei atrasado, você perguntou por que você atrasou? Não tem razão, mas se a gente der importância para aquilo, não tem porquê. Se aquilo for importante, não, você não aparece, você vai. Se tiver um compromisso, irmão, 5 horas da manhã a gente levanta, a gente vai, porque é um compromisso importante. Se for entrevista de emprego, a gente vai. Se for uma viagem, uma passagem comprada, a gente vai. Se tiver um compromisso, a gente se dispõe, irmão, a se gastar. A gente vai, a gente resolve. E se Jesus chegar e perguntar: por que você não ajudou o meu vizinho? Aí você fala: Senhor, eu não ajudei, eu não tenho uma força ali, sabe o que é? Eu estava com a vida muito corrida e tal. Aí Jesus fala: mas por quê? Entende? Por quê? Por que você não fez
disso na sua prioridade? Por que você não colocou isso em primeiro lugar? Por que você não abriu mão da diversão? Veio o coronavírus e você abriu mão de tudo. Mas vem Jesus no céu e você não abre mão de nada. Você quer continuar a sua vida? Você quer continuar fazendo o que você está fazendo, fazendo o que você gosta, se divertindo com o que você se diverte, comendo o que você come, andando onde você anda, frequentando o que você frequenta. Você não quer mudar nada. E aí a palavra de Deus diz, olha, Jesus falou, você quer ter a vida? Guarde os mandamentos. Mas a gente não quer guardar o mandamento. E aí, como que a gente quer fazer parte desse evento? Como que a gente quer ver o Senhor Jesus chegando nos ares e falar, olha que bênção, chegou a minha salvação, chegou a minha redenção? Ou será que quando Jesus surgir nos ares, a gente vai se encolher? E como diz também a profecia, fala, olha, que os montes caem sobre a minha cabeça, porque eu não quero ver o Senhor. Aí, irmão, a gente deixa de dar um testemunho cristão, a gente deixa de ajudar alguém, a gente fica lá em casa, assistindo TV, aí uma hora alguém vai perguntar pra gente por quê? Por que você não fez mais? Eu acho muito interessante, não sei se os irmãos já assistiram aquele filme, A Lista de Schindler. Termina o filme, ele salvou acho que 1000 pessoas lá, aí ele começa a chorar e fala, nossa, com esse anel eu salvava mais 2. Com esse broche aqui eu salvava mais 1, com esse cara eu tinha salvado mais 10. Aí você fica se perguntando por que eu não fiz mais? Por que eu não fui além? Por que eu não corrigi mais a minha vida? Por que eu não falei mais para as pessoas em volta de mim do Evangelho? Por que eu não ajudei o próximo? Por que eu não falei mais para os meus filhos da palavra de Deus? Por que, senhor, imagina se alguém chegar e perguntar por quê? Você responder, porque eu não assisti. Porque, bem, para que eu ia mexer isso aí? Não, que desculpa que tem, que palavra que nós temos. Que justificativa nós temos para trocar pela vida eterna. Parece aquela brincadeira do Silvio Santos, não sei se os irmãos se lembram, o Silvio Santos tinha uma brincadeira lá com uma pessoa na cabine, com um monte de ouvido, falava, você quer trocar aqui um brinquedinho por uma bicicleta? Aí a pessoa lá não sabia o que era, falava assim, daqui a pouco, ela quer trocar essa bicicleta por uma chupeta, a pessoa assim, fazia as trocas tudo errado, assim, não perguntava ouvido, não sabia o que era. Bom, mas às vezes eu olho para a salvação, para o plano de Deus, e às vezes eu vejo isso, irmão. A pessoa está lá, a vida eterna colocada para ele, e ele fala, você quer trocar a sua vida eterna por um macho de cigarro? Sim! Você quer trocar a sua vida eterna por causa do rancor com o vizinho ali que você brigou com ele e não perdeu o dinheiro? Sim! Você quer trocar a sua vida eterna por um programa de televisão? Sim! Você quer trocar a vida eterna por um hábito seu que você sabe que está errado, que você devia consertar? Sim! Não faz sentido. A gente assistia aqui e ficava nervoso em casa, viu? Coitado, o menino trocou a bicicleta com uma madeira. Mas hoje, irmão, as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Está aí a palavra de Deus, está aí a realidade, está aqui o Apocalipse dizendo, olha, cedo vem, Jesus falou, eu vou voltar e vou trazer comigo as minhas recompensas. Apocalipse 22, 12. A recompensa da vida eterna, a recompensa de não ter mais doença, não ter mais dor, a recompensa de não ter mais enfermidade, não ter mais tristeza, sol quente, trabalhos, lutas, tudo, irmão, resolvido num reino de paz e de justiça, onde o leão vai passar junto com o cordeiro. Você quer trocar isso por um chocolate roubado no mercado? Sim. Faz sentido. Não faz sentido. E aí nós teríamos que olhar para essa grande salvação e abrir mão de tudo. Eu abro mão de qualquer coisa. Tem que mudar o que eu vou mudar. Tem que ter outra conduta eu vou ter. Tem que ter
ter uma outra maneira de viver, eu vou viver. Tem que usar outras coisas, eu vou usar. O que é que tem que fazer para eu chegar na vida eterna? Mas aí, a gente troca pelo serviço, pelo dinheiro. Você quer trocar essa vida eterna com Deus por R$1.000? Sim. São essas escolhas que nós estamos fazendo hoje. E essa pandemia vem ensinar para a gente que quando a vida está em risco, nós fazemos qualquer esforço, nós mudamos tudo que tem para mudar, nós paramos as escolas, nós paramos viagem, nós paramos os barzinhos, nós paramos o futebol, tudo para, porque a vida está em risco. Mas se a vida está em risco e a gente não para nada, a família. Então, nós precisamos trabalhar isso. Quais são as prioridades da nossa vida? Se você pensa que a vida eterna é a prioridade, então todo o resto é segundo plano. Você abre mão do que for para estar com Deus, para viver esse evento. E se a pergunta vier, por quê? Então veja. Imagina que hoje Jesus Cristo volte e a gente está aí com uma situação mal resolvida, a gente está aí com algo que a gente sabe que precisa consertar, porque o jovem rico sabia que ele era apegado ao dinheiro, Jesus sabia e falou para ele que era esse o problema dele. Mas nós talvez tenhamos outro, eu tenho outro, você tem outro, e Jesus vai chegar e vai perguntar por quê? Por que você não abriu mão, não mudou sua conduta? Não se portou de outra maneira, tendo em vista a vida eterna. E quando fizer essa pergunta, vai ser difícil para a gente responder. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia e para nós meditarmos na realidade da volta de Cristo. Jesus Cristo voltará nos céus um dia para trazer a sua recompensa. Se nós estivermos vivos, seremos então transformados. Se já estivermos mortos, vamos ressuscitar. Mas nós temos que morrer com Cristo e nós temos que viver com Cristo para que esse evento não seja o dia da recompensa. Para que esse evento, irmão, a Bíblia fala para que a gente ame a volta de Cristo, para que quando Jesus surgir nos ares, a gente fala, glória a Deus, que bênção! Chegou a redenção, chegou a liberdade, chegou a transformação do meu corpo num corpo que não morre mais. Porque se não for assim, irmão, Jesus surge nos ares e a gente vai pedir para os montes cair sobre a nossa cabeça. Entende? Então, irmãos, a hora de consertar é agora. A hora de colocar a nossa vida no lugar é agora. A hora de considerar o reino de Deus em primeiro lugar é agora. Eu abro mão de qualquer coisa, eu vou abrir mão. Bom, eu vou abrir mão para ter uma vida em família, eu vou abrir mão para ter uma vida conforme os mandamentos, eu vou abrir mão do trabalho, eu vou abrir mão do que tiver, eu vou abrir mão. Por quê? Porque eu estou trocando essas coisas aqui que têm pouco valor pela vida eterna. Porque quando Jesus chegar e falar, olha, você não se arrependeu das suas faltas, não mudou sua vida, por quê? Vai ser difícil a gente achar. Então, hoje eu quero convidar os irmãos para nós lermos as Escrituras, para você encontrar as Escrituras no seu caminho, para você ler o livro de Mateus, as histórias de Jesus, para você meditar na palavra de Deus, para você deixar os eletrônicos, a televisão, as redes sociais, leia a palavra de Deus, irmão, passa tempo com Deus, faça o reino de Deus a primeira coisa na tua vida, priorize, porque vai ser muito difícil você falar, Senhor, troquei a vida eterna por uma rolagem no Facebook, por umas fotinhas no Instagram. Faz sentido. A gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar e abrir mão do que for para ganhar a vida eterna. E é esse o convite que eu faço hoje para os irmãos. Passar tempo com a Bíblia, oração, em casa, comunhão com Deus,
colocar diante de Deus suas dúvidas, os seus desejos, as mudanças que você precisa fazer em você mesmo. Nossa, vamos falar com Deus. Vamos buscar em Deus a solução e vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Para que quando Jesus aparecer no céu, a gente sinta alegria no coração e